Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui, que é o 1º de março, né, e antes da gente começar falando qualquer coisa, desejar para você um mês de março maravilhoso, que traga tudo de bom que você almejou e não conseguiu no mês de fevereiro, que seja um mês abençoado para você e para sua família, tá bom? Pra gente foi um mês bem difícil, teve muita coisa, teve carnaval do meio, mas a gente conseguiu passar aí, tivemos coisas interessantes que a gente conseguiu fazer aqui no canal, mas massa, tem novidades aí bacanas, então fiquem ligados aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um jogador que está saindo de novo do esporte, né? Que é o Marcelo Aju. É um jogador que muita gente critica, muita gente queria no esporte, mas no final das contas, né, ele está deixando o esporte mais uma vez. Possivelmente vai ser emprestado novamente. E eu entendo os dois lados, tá? Eu entendo a mudança que o Marcelo Aju tentou fazer para continuar no esporte, eu vou explicar ela. E entendo também o lado do esporte. E vou falar um pouquinho também aqui sobre base, né? Sobre alguns jogadores que estão indo embora. O Jean, que é um jogador da base que muita gente gostava, tá deixando o esporte. Por que essa galera tá saindo? Por que não tem oportunidade no esporte? Eu vou explicar tudo pra você direitinho nesse vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo aqui, meu querido, todo dia do ano. Então, pra você não perder nada, te inscreve, dá essa moral pra gente, e a gente tá nessa meta, né, de bater a meta de 66 mil inscritos esse mês. Tá muito próximo, tá faltando 400 pessoas. Então, dá essa moral pra gente. Te inscreve que você vai ajudar a gente demais a continuar nesse caminho, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo. Ontem eu recebi a informação, né, de que o Marcelo Aju, que é jogador do esporte, ele estava emprestado para o Maguari, muito torcedor do esporte, queria que ele voltasse. Ele poderia ser esse primeiro volante aí para disputar a vaga com o Fabrício Domingues, mas a verdade é que o Marcelo Aju não será utilizado no esporte. A informação é que o jogador vai ser reemprestado novamente, né? Vai ser colocado de novo no mercado para ser emprestado. Se você não lembra o que aconteceu, ano passado, o Marcelo Aju ele entrou na justiça contra o Sport no começo do ano, alegando, né, ele e o seu empresário, que o Sport tinha dívidas com eles e por isso ele poderia se desligar na justiça. O Sport de pronta informou que não era verdade e que tinha as provas que isso não era verdade. Foi para a justiça, o negócio andou, né, e o Sport provou que estava certo. O Marcelo Aju perdeu na justiça, foi obrigado a treinar novamente com o Sport. Isso pegou muito mal, porque da base era o jogador que mais falava. Ninguém falava do Pedro Lima, ninguém falava do Fábio Matheus, o que se falava realmente era do Marcelo Aju. Esse cara vai ser o novo Adrielson do Sport, vai ser um jogador que vai entregar muito, era capitão da base, inclusive, mas cometeu um erro. Porque se de fato o Sport não devia, o Sport provou na justiça, foi um erro do jogador, tá? Foi um erro do jogador, sim, e do empresário do jogador. Passou-se o tempo, ele foi emprestado para um clube da Croácia, acho que era a 2ª divisão da Croácia, voltou para Recife e foi emprestado para o Maguari, e esse ano jogou o Campeonato Pernambucano. Fez um campeonato modesto, se a gente pode colocar assim. Não foi um jogador horrível, mas também não foi um jogador realmente que chamou total atenção, foi um destaque do campeonato do Maguari. Inclusive o Maguari perdeu a vaga no último minuto, né, do último jogo contra o Petrolina, né? O Petrolina conseguiu passar, e tá vendo um momento mágico, Petrolina, né? Conseguiu a classificação para a finais do Pernambucano, conseguiu a classificação da Copa do Brasil, enfim. Mas voltando pro Marcelo, após esse novo empréstimo dele finalizar agora com o Maguari, ele automaticamente teria que voltar para o esporte. Só que chegou a informação para mim de que o Marcelo Aju ele não fica no esporte. O esporte não conta com o jogador, não faz parte dos planos do esporte contar com o jogador para essa temporada. Ano passado já era muito complicado. A informação que eu tinha aqui, o técnico do esporte naquele momento lá, ele ficou muito chateado, né, ano passado, e não quis contar mais com o jogador, né, e é um direito dele, né, tava contando com o jogador foi para a justiça de forma errada, né, e não ficava no esporte ano passado, e esse ano o esporte também não conta com o jogador. Eu entendo o lado do esporte, tá? Eu entendo o lado do esporte, começando já falando do lado do esporte. Pô, é um jogador que entrou na justiça, expôs o clube, deu um custo desnecessário jurídico e no final das contas o Sport estava falando a verdade. Mas eu entendo também o Marcelo Aju, que inclusive a informação que eu tenho é que ele mudou de empresário. O Marcelo Aju não tem mais o empresário do ano passado, é um outro empresário agora. Tá tentando mudar, tentou botar a cabeça no lugar, tentou jogar bola, mas consequência.
né? E por mais que eu ache que ele poderia sim ter uma nova oportunidade no esporte, eu entendo o esporte não querer dar essa oportunidade. E a informação que eu tive também é que o campeonato pernambucano que ele fez não chamou a atenção do esporte. Então, o jogador, de fato, ele não seria utilizado porque não fez um bom campeonato pernambucano. E, de fato, ele fez um campeonato, como eu falei, modesto. Não foi ruim, mas também não foi ótimo. Então, ficou ali linear. Então, para o esporte, não foi interessante. É importante a gente entender também que isso é um processo natural de utilização de jogadores da base ou não. O Jean, que é outro jogador, um ponta, que teve, sim, oportunidades ano passado no esporte, ele também foi dispensado do esporte, né? Ou seja, o esporte ele ficou com uma pequena porcentagem e o jogador está negociando com outros clubes. Sem falar de outros jogadores que foram emprestados, né? O Paulinho foi emprestado pro Botafogo, não sei se é o Botafogo ou o 13, acho que é o Botafogo. E o Juan tá jogando, eu não sei se é o 13, acho que ele tá jogando no 13. Me fugiu agora, mas os dois foram transferidos para o futebol da Paraíba para pegar ritmo. Mas tem jogador da base que às vezes o clube não consegue encontrar mais um lugar para ele no clube e emprestado. Então o melhor negócio realmente é liberar o jogador. Porque não são todos os jogadores da base que dão certo. Isso é um fato. A grande maioria não dá certo. Esse é uma triste realidade. A grande maioria dos jogadores da base não dão certo. No esporte você vê, tem uma leva de jogadores que vieram dando certo nos últimos anos. Maílson, Mikael, Gustavo, Luciano Juba, Adrielson, aí a gente tem agora o Fábio Matheus, a gente tem agora o Pedro Lima, mas tem o Ítalo que tá jogando, o Lucas André que tá jogando. Mas se você pegar, deve ter, sei lá, na base do esporte, deve ter uns 80 meninos, sub-80, 100, sub-17, sub-20, enfim, são vários jogadores e nem todos dão certo. Infelizmente, isso é um processo natural. Voltando pro Marcelo Aju, acho que ele poderia ter uma oportunidade? Acho que sim. Ele pode vir a ter uma oportunidade com o esporte? Pode, ele ainda tem contrato com o esporte. Mas eu acho improvável. Eu daria essa oportunidade? Eu daria, tá? Mas eu entendo o esporte. Teve o desgaste jurídico e também existe uma análise de desempenho onde o jogador realmente não foi bem. Se a gente terminasse o Campeonato Pernambucano falando assim, o Marcelo Aju foi um dos grandes destaques do campeonato, dos times do interior, ele foi o que jogou mais, entregou mais, ajudou o time a se classificar. Não foi o que aconteceu. Inclusive, no último mês ele teve uma lesão, né? Tava voltando de lesão. Então, acabou que ele não pôde ajudar o Maguari. Os jogos que eu assisti do Marcelo foi regular, tá? Então, faz parte. Infelizmente, é um processo natural que a gente pode até não concordar, e tá tudo bem a gente não concordar. Mas, infelizmente, a gente tem que entender que é o processo natural das coisas dentro de um clube de futebol. Quero ver a tua opinião, fala pra mim aqui nos comentários o que é que você acha, se daria uma oportunidade ao Aju, se não daria uma oportunidade ao Aju. Quero ver a tua opinião sobre isso. Fala um pouquinho também aqui sobre o Jean, que é outro jogador que saiu, o Paulinho, o Juan. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.